Alô. Muito boa noite para todo mundo, obrigada pela presença. A gente está na reta finalíssima da 7ª Semana dos Realizadores, a gente está aqui desde quarta-feira, todo dia com imagens e sons muito potentes e únicos, com um encontro bem interessante. E agora nesses 2 últimos dias a gente está passando como se fossem sessões duplas, os longas da Tela Brilhadora. E para a gente é uma grande honra ter pela 3ª vez a estreia no Rio do longa do Júlio Bressani, que é um cara que a gente realmente considera mestre. Eu estava esses dias pensando sobre como a minha descoberta de outras possibilidades de cinema se deu conhecendo a obra dele. Então eu queria convidar aqui Júlio Bressani para apresentar o garoto para a gente. Agradecer ao Alice, porque mais uma vez vou apresentar, dessa vez uma reunião de 4 filmes. Se chamou Tela Brilhadora. O garoto é um desses filmes. Bom, depois da sessão vai ter posso apresentar melhor, então se tiver alguém aqui, eu respondo a vocês com prazer. Paciência é um filme da questão da tolerância, como outros filmes que existem tantos assim, um pequeno filme diante de um grande tema central da nossa espécie, que é o homicídio. A vontade, o gosto de matar. Então, isso é um filme sobre isso, a mitologia da cólera, o mito do homicídio. Paciência e obrigado, e espero que vocês tenham aí para depois eu converso com vocês qualquer coisa. Obrigado. As palmas, porque esse realmente é um inventor. Quero agradecer a presença do Guilherme Vaz. Mais nada. Bom, é fácil, né? Lidar com isso aí tudo agora. Acabei de ver o filme pela primeira vez, então você imagina o estado emocional mesmo. Não sei, tem tantos pontos de entrada que a gente pode fazer com o filme. Eu estava pensando ali, enquanto eu via os créditos, que talvez uma coisa que me fascinou um pouco e talvez eu começasse por aí, te pedi para falar, acho que é um aspecto dos teus filmes, ou pelo menos de vários deles, que poucas vezes eu acho que recebe a devida atenção, é sempre o teu trabalho com a ideia da paisagem e do mundo, da terra, em muitos filmes com o Rio de Janeiro, mas em vários outros, essa ideia da natureza e do espaço do mundo, né, da paisagem, como um teatro onde então acontece alguma coisa da qual participam brevemente seres humanos, né, que estão trafegando e buscando de alguma maneira se encontrar ou encontrar sentidos diferentes ali dentro daquele espaço, mas que nunca desprezam com a devida diferença. São muitos filmes, são muitos espaços, e aí eu vou desde lá do Anjo Nasceu até os filmes mais recentes, e Cleópatra e tantos outros onde isso, São Jerônimo, claro, onde isso é mais forte, mas eu acho que nesse filme isso ganha uma dimensão realmente, eu não vou dizer nova, até porque eu estou dizendo que sempre teve aí, mas que atinge um nível de estupefação, eu acho, nosso aqui como espectadores e do humano frente ao mundo, que é bem particular. Então
queria que você, de repente, ou se você também quiser falar de qualquer outra coisa, fique à vontade, mas eu, pelo menos, queria ouvir você falar um pouco da forma que esse filme surge, essa relação com esses espaços, né? O filme tem 3 movimentos, eu acho, bem distintos em relação a isso, né? O movimento inicial na floresta, no bosque, o movimento no espaço do apartamento, e ali eu acho que principalmente o plano das duas, com aquela estante de livros atrás, com todo o peso do que o ser humano tentou e tenta fazer através da arte, do olhar frente a isso, e esse movimento final que, em suma, é isso aí que a gente acabou de ver, e é isso. Então eu queria que você falasse um pouco nesse filme, dessa relação desses espaços da natureza do homem e a paisagem, e de que maneira isso te inspira e te inspirou sempre. E acho que nesse filme particularmente não existe esse filme sem os lugares onde eles estão, né? Em suma, não sei se eu falei nada não, mas foi o que eu consegui, foi bom. Deixa eu te dizer, a questão da paisagem, o mais difícil é sempre a paisagem, viu? Mesmo em pintura, a paisagem é a coisa mais difícil. E, não sei, esse filme foi um filme que demorei muito tempo para fazer. E ele sofreu muitas transformações, muitas versões. A primeira coisa o ponto inicial disso foi um conto que eu li ainda nos anos 70, quando estava sendo publicado pela MC, no final de 60 e anos 70. Eu li um conto da História Universal da Infâmia, do Boss, que se chama O Assassino Desinteressado Bill Harrigan, que é uma versão inovadora de um mito. Ali um mito americano famoso, que é o mito do Billy the Kid. Mas isso é apenas, vamos dizer assim, o tema da análise. Porque o que o Borges opera ali, e eu não percebi isso, eu demorei 20 e poucos anos para perceber isso. Porque eu, logo que li o conto, fiquei de tal maneira entusiasmado pelo conto que eu fiz uma adaptação que felizmente não filmei. Demorou, e aí fui transformando, até que consegui me livrar dessa coisa, né? Mas o que ficou foi justamente essa questão de uma maneira de você abordar o contemporâneo. Como dizia um velho escritor francês, há 60 anos atrás, ele diz: o contemporâneo é o inatual. O contemporâneo é aquilo que está carregado de tempos diversos, de anacronismos. Em que uma via para que você chegue ao contemporâneo é a possibilidade disso, né? É uma via arqueológica, uma via pré-histórica. Isso é que foi o que eu percebi depois de muita leitura, eu consegui entrar mais um pouco dentro do texto, e percebi essa que foi a chave que me fez, inclusive, me livrar dessa coisa dessa primeira leitura do tema, do enredo, etc. E que justamente foi essa leitura do contemporâneo como inatual, né? Pega um mito, um dos primeiros mitos da humanidade, o mito mais forte até hoje do ser humano, que é a força do ódio, do desejo genocida, né? E ele faz uma leitura desse mito, vamos dizer assim, reduzindo o
personagem do mito, que aí podia ser qualquer um, mas o personagem desse mito, do mito do assassino, do gosto de matar, né, ele reduz isso a uma... O personagem se torna ninguém, e o tema é nada. Ele vai para através disso. Através, vamos dizer assim, da mitologia da cólera. Ele vai chegando a esse ponto central em que ele tira o mito de dentro do fantasma e faz uma leitura devastadora disso, porque acaba vamos dizer assim, com a mitologia do mito, né? Reduz aquele mito ao valor que ele tem, que é o valor de nenhum. Eu vi uma escritora francesa que eu conheço fazendo um gesto que é um pouco o gesto de Borges quando trata do Benedetti. Ela fez um gesto com a mão, se referindo aos acontecimentos que estavam se dando naquele momento. Ela fez um gesto com a mão e falou assim, foi um desmoronamento. Écroulé. Desmoronou. O que havia ainda de resquício de alguma coisa que pudesse ser humano, né, tinha se desmoronado, tinha se perdido. Isso está no fundo do conto do Borges, essa nulidade, né, aonde pode chegar o homem atraído por uma força irresistível dele, que é a atração pela mediocridade. O homem caminha para o medíocre. Se não fizer um esforço sobre-humano, o naufrágio é inevitável. O homem é atraído pela mediocridade. Então ele salva o mito nesse sentido. Salva o espírito e reduz a própria pessoa. Ninguém é nada, um impulso antinatural da natureza humana, mas justamente que afasta a natureza, né? O gosto de matar. Então foi isso que eu fui, na verdade, procurando tratar fora da cena, em elipse. O personagem, o assassino que cometeu 50 crimes, e esse é o centro da coisa, os crimes, isso está em elipse, está fora, está fora de campo. A ação se passa, o crime, o sangue, o humano se passa fora de campo. Então o filme é apenas uma apresentação de nada. Não tem nada. Um desejo de vacuidade. Procurar o inútil. Ou seja, fazer com que a gente se livre do útil, disso que está aí, esse visgo de tirania. Está todo mundo agarrado à utilidade, à coisa, adorando isso tudo aí. Então isso aí justamente é um movimento para o outro lado, para o inútil. Alguma coisa que te aliene do mundo. Por algum momento te faça, pelo menos uma ilusão importante, né, de que isso aqui não existe. É isso que eu procurei, fazer um personagem ninguém no tema do nada. É isso. Esse, deixa eu... Guilherme Abate. Não, exato.
Esse filme, eu precisava de uma coisa importante, que era não o sentido, mas o infrasenso da música. Não é? E isso foi uma invenção dentro do cinema, dentro da música do cinema, do Guilherme Vaz. Ele fazendo um trabalho obstinado, né, com uma repetição diferenciada. Uma espécie assim de eterno leitor. Diferenciado. Uma sobrevivência com as diferenças da sobrevivência. Vem fazendo isso há muitos anos. Inventou uma sonoridade para a imagem. Uma sonoridade que, porque uma certa filosofia chamou de neutra. Então isso foi uma... Cinema, nesse sentido, é parecido com a pintura. A herança da pintura e a relação do cinema com a pintura é que é feita por muitas mãos. Muitas mãos trabalham naquela coisa. Pintores não existe. Faz, tem 50 que chegam ali. Então, uma força central disso foi essa força essa energia que o Guilherme trouxe e descobriu uma possibilidade nessa coisa que no cinema está quase que esgotada. Como tudo está esgotado. A música é uma delas. É uma contribuição muito importante para o cinema, não só para esse filme, mas para o cinema, esse tipo de compreensão, né? Compreensão da música. Compreensão, essa coisa que é a mais difícil de todas, que é compreender. Ele teve o criador que tocou nessa chave e que eu acho que é... Bom, só a paciência de ter ficado aqui, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado, gente.